Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no último e, sem dúvida, o mais dramático passo da jornada inicial de um maçom, a cerimônia do terceiro grau. Pense nisso como o clímax de tudo que foi aprendido até aqui, uma experiência que é feita para ser, sabe, profundamente transformadora. Este terceiro passo lida com a morte, o mistério final, embora figurativo. Uau! Essa citação já dá o tom, né? É solene, é misterioso, porque no coração dessa cerimônia está justamente isso, o confronto com um dos maiores mistérios da vida, ainda que de uma forma totalmente simbólica. Certo, vamos começar com a primeira parte, o passo maçônico final. É aqui que a jornada realmente chega ao seu ápice. E olha, essa cerimônia não é só mais um ritual, não. É o fechamento de todo um caminho simbólico que começou lá no primeiro dia do candidato na loja. Para entender bem esse momento, a gente precisa olhar para essa progressão alegórica. É como uma história em 3 atos. O candidato já passou pelo nascimento simbólico, como aprendiz. Depois, veio a vida como companheiro, um período focado no aprendizado. E agora? Agora vem o confronto com uma representação da mortalidade, a morte figurativa, para fechar esse ciclo de compreensão. E agora, a gente entra na segunda parte, entrando na escuridão. Aqui, a atmosfera muda completamente. A coisa fica séria, mergulhando o candidato numa expectativa bem solene. O cenário é montado para ser austero, sabe? A escuridão é quase total, representando o desconhecido. E nesse momento, uma oração é feita. Isso é super importante. Como o reverendo Neville Barker Cryer aponta, essa oração reforça a ideia de que a pessoa depende da ajuda divina, um tema que, na verdade, percorre todos os graus da maçonaria. A própria jornada física dentro da loja vai evoluindo. É uma progressão marcada pelo número de passos. Primeiro foram 3 passos no primeiro grau, depois 5 no segundo. E agora são 7 passos finais no terceiro grau. E pode apostar, cada um desses números tem um peso simbólico enorme. E aí que o simbolismo dos números fica ainda mais claro. Se a gente somar tudo, 3 mais 5 mais 7 dá 15. Exatamente o mesmo número de degraus daquela escada em caracol do segundo grau. É uma forma de conectar simbolicamente todo o aprendizado com o final da jornada. Uma bela amarração, né? E o caminho em si é carregado de simbolismo. Esses 7 últimos passos são dados sobre uma cova aberta simbólica. A pessoa se move do oeste para o leste, sempre em direção a um único ponto de luz. É, na essência, uma representação da jornada da vida, passando pela morte em direção ao divino, à eternidade. Bem, vamos para a terceira parte, o assassinato de um mestre. É aqui que a cerimônia vira quase uma peça de teatro, um drama que se baseia numa lenda central da maçonaria, a história do assassinato de Hiram Abif. O personagem principal dessa alegoria é Hiram Abif. Ele era o grande mestre, o artesão genial por trás da construção do templo do rei Salomão. Pense nele como a personificação da habilidade, da sabedoria e principalmente da integridade. Mas como em toda boa história, surge um conflito. A lenda conta que a inveja e a ambição levaram 3 dos seus próprios trabalhadores a conspirar contra ele. Qual era o problema? Eles estavam com medo de que o templo ficasse pronto antes que eles recebessem os segredos genuínos de um mestre maçom. Então, o que eles decidiram? Tentar arrancar esse conhecimento dele à força. E aí a tensão só aumenta. Eles armam uma emboscada, cercando as saídas do templo. Em cada um dos portões, ele é confrontado, é agredido, mas ele se recusa. Ele se mantém firme, não trai a sua confiança, mesmo com a violência escalando. E então, no último portão, ele caiu sem vida aos pés de seus assassinos. É o golpe fatal. Essa é a morte simbólica que está no coração desse grau. Hiram escolheu a morte em vez da desonra. Ele se torna, assim, o maior exemplo de fidelidade e integridade. Agora, um ponto super importante. A gente precisa entender que essa história não é um fato histórico. Como o reverendo Neville Barker Cryer faz questão de frisar, ela é totalmente fictícia. Não é uma aula de história, e sim um conto moral. O objetivo é ensinar uma lição, a de que existem princípios pelos quais vale a pena viver e, simbolicamente, até morrer. Chegamos à quarta parte, erguido para uma nova vida. Depois da escuridão e da tragédia, a cerimônia muda de rumo, vai em direção à luz, à esperança. O candidato que acabou de personificar Hiram
não é abandonado naquela morte simbólica. Ele é então simbolicamente erguido pelos seus irmãos. Essa gravura antiga de 1745 captura bem esse momento, que representa uma espécie de ressurreição figurativa. É a passagem da morte para uma nova forma de entender a vida e a fraternidade. E ele é erguido com base nos 5 pontos de companheirismo. Isso é muito mais do que só um conjunto de movimentos físicos, tá? É, na verdade, um juramento de apoio mútuo. Representa os deveres, agora muito mais intensos, de um mestre maçom para com seus irmãos. E o simbolismo aqui fica ainda mais profundo. O compasso e o esquadro, que são ferramentas centrais da maçonaria, ganham um novo significado. E aqui a gente tem 2 interpretações interessantes. A do reverendo Cryer é mais prática, representa completar o círculo dos deveres maçônicos. Já de Julian Rees é mais metafísica. Para ele, representa o espírito, pela primeira vez, prevalecendo sobre a matéria. E chegamos à nossa última parte, as ferramentas de trabalho do mestre. Porque com o novo status, claro, vem novas responsabilidades. E elas são guiadas por um novo conjunto de ferramentas simbólicas. Até o avental muda. O avental de mestre maçom agora tem uma borda e é decorado com 3 rosetas. Elas podem simbolizar os 3 pilares que sustentam a loja: sabedoria, força e beleza. É basicamente um distintivo de honra, um sinal de experiência. Dá para ver claramente a progressão das ferramentas simbólicas. No primeiro grau, eram ferramentas de preparação. No segundo, de prova, de teste. Agora, no terceiro grau, agora as ferramentas estão para uma coisa completamente diferente. A grande virada aqui é a mudança para o planejamento, para o projeto. O mestre maçom é visto agora como o arquiteto da própria vida. O lápis é para criar a visão, o cordel de marcação, ou skirt, para estabelecer os limites, e o compasso para definir as proporções. Tudo isso tendo como referência as leis do Criador. No fim das contas, todo esse drama, todo esse simbolismo se resume a uma lição fundamental. A cerimônia é, como diz a citação, uma lição sobre a incerteza da vida e a instabilidade de todas as coisas terrestres. É um lembrete bem forte da nossa mortalidade e, por causa disso, da importância de viver com integridade, honra e fé. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A maçonaria usa a lenda de Irã Abif para lidar com isso. Mas, e fora desse contexto? Que histórias, que símbolos a nossa cultura hoje em dia usa para tentar dar sentido a esse grande mistério da vida, da morte, do nosso propósito? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia nessa análise.